dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Saudamos a todos os nossos amigos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento estaremos ao vivo, juntamente com o nosso evangelista, nosso amigo Fabiano Soares, que está lá na Califórnia. Que Deus abençoe a todos vocês que a partir de agora estarão ligados juntamente conosco aqui na live dos amigos. Eu sou o pastor Diego Cunha, estou entramando aí com a transmissão desta noite. Vamos saudar o nosso evangelista Fabiano Soares. A paz do Senhor, Fabiano. Amém, glória a Deus, paz do Senhor, pastor Diego. É uma alegria estar aqui novamente, mais uma live dos amigos, aqui compartilhando contigo, né, meu amigo, meu companheiro de live. E para você também que está aqui conosco, né, conectado, que Deus abençoe a sua vida, ajude a compartilhar essa live, marcando pessoas, amém? Para que Deus alcance mais pessoas através dessa mensagem. Temos uma mensagem muito maravilhosa, vamos estar dando sequência aqui no tema que já iniciamos há 2 meses atrás. Pastor Diego vai estar falando sobre o tema aqui, amém? Fique conosco conectado. Deus abençoe a tua vida, meus amados. Glória a Deus. Nós vamos estar falando um tema que nós já comentamos na live na semana passada e hoje agora nós vamos dar continuidade, que é sobre andando sobre as águas. Esse tema muito importante, que o Fabiano vai estar lendo aqui o texto que será a base que nós vamos estar falando nessa noite, e convidamos você a estar curtindo, compartilhando a partir desse momento a live dos amigos. Você pode participar também com o seu comentário, nós vamos estar colocando seu comentário aqui na rede social, vamos estar colocando aquilo que você está saudando aí também, nossos amigos, nossos irmãos vão estar te saudando no momento que você estiver se comunicando com a gente através aqui da live dos amigos. Fabiano, lê aí o texto para nós então, que nós vamos estar comentando logo em seguida já. Amém. Eu vou ler aqui então o versículo de número 1 do 47, pastor Diego. Diz assim o texto em Ezequiel, livro de Ezequiel, 47, versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Eu vou ler o versículo 2 também, posso? Pode, fica à vontade. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha. Meus irmãos, para começar nós falar sobre essa live, você que talvez não estava junto na live passada, ou até mesmo não se lembra sobre o tema que nós comentamos, é muito importante nesse momento nós falarmos do que a Bíblia fala. A Bíblia é um livro que tem simbologias, tipologia. A Bíblia é um livro que precisa ser interpretado à luz da revelação do Espírito Santo. E quando nós estamos falando desse rio, destas águas, não é de uma forma literal. Nós estamos falando daquilo que aponta esse rio, do que aponta essas águas. E você vai ter um entendimento bíblico através desse símbolo que é as águas dentro da palavra de Deus. E você certamente vai ser muito abençoado, e até mesmo
quando você estiver lendo a palavra de Deus a partir deste momento e encontrar contextos que falem sobre água, você vai ver de uma maneira muito diferente. Eu quero iniciar, Fabiano, falando e chamando a atenção dos nossos irmãos internautas para que a dimensão desse texto. Fabiano leu uma parte do Antigo Testamento que falava sobre o mergulhar nessas águas. Um homem que andava com água pela canela e foi chamando para andar mais profundo, até que ele teve que mergulhar nessas águas. Essas águas não davam de andar caminhando, sentindo os pés no chão. Jesus um dia encontrou com uma mulher no poço de Jacó. E aqui tem uma água literal, uma água verdadeira, no poço de Jacó, aonde matava a sede do corpo, a sede da carne. Mas Jesus chegou para aquela mulher e disse: me dá um pouco desta água. Aquela mulher questiona, dizendo: como tu, sendo judeu, pede água a uma mulher samaritana? E agora Jesus fala o espiritual, fala a expressão do símbolo. Ele disse: mulher, se tu soubesse o dom de Deus e quem fala contigo, tu lhe pediria uma água e ele te daria. Só que esta água aí que você está bebendo, quem bebe ela, amanhã tem que voltar nesse poço, retirar a água de novo, porque certamente voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, de maneira nenhuma voltará a ter sede. Então, nesse momento, nós temos duas visões. A visão normal da água, que estava ali no poço de Jacó, e Jesus trazendo uma revelação. A água diferente daquela água do poço. Uma água que só ele pode dar. Uma água que as escrituras dizem: aqueles que creem em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Então, o texto que nós vamos falar agora é um texto tão importante porque talvez você está como esta mulher, que talvez você tenha uma sede, mas não é uma sede da água do rio, do poço, é uma sede das águas do Espírito. A sede de conhecimento. Tem pessoas que têm sede de conhecimento. E a Bíblia diz isso, Fabiano, que nos últimos dias as pessoas teriam fome e sede. Fome da palavra, sede do Espírito. Aleluia. E eu vejo já as pessoas tendo sede da palavra de Deus, tendo fome de conhecimento, tendo sede de se aprofundar mais. E é sobre esse tema. Talvez você está como esta mulher, que você tem a comida dentro de casa, você tem a bebida, você tem um carro para andar, você tem tudo. Mas Jesus quer te oferecer uma água. E esta água que os homens não conseguem subtrair dos rios, uma água que não vem das fontes da terra, mas uma água que vem das fontes celestiais. E é sobre esta água que está na fonte celestial que nós vamos falar aqui nessa noite. Por isso, fique juntamente conosco e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus Cristo. Temos irmãos já participando, Fabiano. Nossos irmãos aí estarão participando. Vou ver se eu consigo colocar aqui já os nossos irmãos que estão juntamente conosco. A irmã Luana, lá da cidade de Taquari, seu esposo, o irmão Felipe, está participando juntamente conosco aí. Um grande abraço para esse casal, muito abençoado, um casal que a gente ama, está no nosso coração. O irmão Felipe e a irmã Luana, o irmão Felipe, nosso secretário da nossa igreja, a irmã Luana também faz parte da diretoria, que Deus abençoe em nome de Jesus. Também participando conosco a irmã Josi, lá da cidade de Montenegro, esposa do irmão Edson, um casal que a gente ama, um casal abençoado, que estão há muitos anos, como a irmã Luana e o irmão Felipe, na nossa igreja, fazem parte já da estrutura espiritual da Igreja Tabernáculo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você também pode participar, como os irmãos que estão aí participando. Manda tua mensagem, nós vamos estar saudando vocês também em nome de Jesus Cristo. O irmão Fabiano. Amém, glória a Deus, pastor Diego. Essa é uma palavra muito, muito rica, né? Esse tema, né? Caminhando com Ezequiel nas águas de Deus, né? No rio de Deus. E nós trabalhamos de uma forma bem vasta na primeira live sobre esse tema. A Bíblia trata muito sobre a questão da água, né? Sobre essa simbologia que o pastor mesmo já comentou, né? E dentro dessa experiência que Deus deu para Ezequiel, que nós trabalhamos já um pouco na live passada, eu vou aqui, pastor Diego, dar uma sequência do ponto de onde eu parei, né? Vamos trabalhando outros textos também, mas aqui em Ezequiel, em especial, nessa experiência que ele teve, que está registrada no capítulo 47 de Ezequiel, né? Que Deus leva ele a uma experiência
com este rio de Deus, com essas águas de Deus, né, que ele viu de dentro ali daquela casa, né? As águas saíam por debaixo dos umbrais, né, do templo. E aqui eu parei no versículo 5, assim, na última live, eu queria ler aqui, 47:5, diz assim o texto: e este homem, né, que chamou Ezequiel para caminhar, né, relembrando aqui, as águas davam pelos tornozelos, né, estavam rasas ainda. Depois caminhou um pouco mais, né, as águas davam pelos lombos, mais ou menos algum lugar entre a cintura e as costas, a parte mais alta das costas. E aí chamou ele para caminhar mais, né, mais 500 metros. E aí o versículo 5 diz: e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, né? Mais 1000 côvados, que corresponde a 500 metros. Era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, né? Está aqui dentro dessa ideia, não se podia passar a não ser a nado, como acabamos de ler na frase anterior. Então aqui o texto deixa claro que chegou um ponto daquela experiência que ele estava tendo com as águas de Deus, com aquele rio que fluía debaixo do templo, chegou um momento que ele não conseguia mais passar a nado. Aliás, perdão, não conseguia mais passar caminhando, precisava ser a nado. Do versículo 5 em diante, representou uma profundidade mais alta do que Ezequiel. Ele chegou num ponto em que as águas estavam acima da altura dele, eram mais altas do que ele, a profundidade. Entre o pé dele e a cabeça dele, as águas se sobressaíam. Ele não conseguia mais seguir a não ser nadando. E isso traz uma ilustração interessante, pastor Diego, porque no momento em que tu não consegue mais caminhar com os teus pés, no momento em que tu não consegue mais ter a direção das coisas da tua forma, da tua maneira, tu precisa ter um outro método, uma outra maneira, uma outra forma de prosseguir. E isso traz uma ilustração à nossa vida espiritual. Muitas vezes, as lutas, as dificuldades, as situações que vivenciamos em nossa vida são mais profundas do que nós, são mais altas do que nós, nos sucumbem, ficamos sem saber para onde correr, o que fazer, como agir nessa situação, o que vamos fazer agora. Então isso nos traz o entendimento de que nós precisamos alguém maior do que nós. No caso, algo maior do que nós para nos tirar daquela profundidade, daquela situação em que não conseguimos mais lidar com aquela situação. E é aí que nós sabemos que nós temos um Deus que está acima de nós, que cuida de nós. É interessante que eu lembrei de Davi, eu tomei nota aqui do Salmo 61, do versículo 1 e 2. Davi também chegou momentos na vida dele que ele precisava de alguém mais alto do que ele. Só alguém mais alto do que ele podia estender a mão para ele e sustentá-lo. E aqui ele diz no Salmo 61, 1 e 2, ele diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra eu clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Davi tinha consciência que ele tinha suas limitações, mas ele sabia também que tinha uma rocha que era mais alta do que ele, aleluia. Aleluia. Ele sabia que tinha uma rocha em que ele Glória conseguiria sustentar-se, porque esta rocha lhe traria sustento num momento difícil, num momento de angústia, neste momento em que ele disse que o coração dele estava abatido, que a alma dele estava abatida, que ele precisava de um socorro. Ele disse: eu preciso, me leva para essa rocha mais alta do que eu. Isso aponta, nós sabemos para quem que aponta para Cristo Jesus, a rocha de Meribá, aleluia, aquele que nos socorre, que estende a mão, aquele que estendeu a mão, aleluia, para quando Pedro começou a afundar no mar da Galileia. Pedro começou, ele não afundou, ele começou, aleluia, mas Jesus de Nazaré estava ali, estendeu a mão para ele: vem Pedro, vem,
toma minha mão que eu vou te tirar, porque eu sou a rocha mais alta do que tu, Pedro. Eu sou a rocha mais alta do que Davi, aleluia. E essa situação de Ezequiel me traz a ideia, nos ilustra de alguma forma que vai existir momentos na vida da gente em que a gente vai precisar de alguém mais alto do que nós, para nos levantar, para nos sustentar, para nos manter, aleluia. E é nas águas de Deus que nós vamos ter experiências com Deus. E muitas vezes vamos precisar desse socorro, aleluia. E assim funciona, assim é o trabalhar de Deus, aleluia. Ele nunca vai te deixar sozinho, porque o texto diz, ainda que passares pelas águas, e são águas profundas, porque senão não iam submergir. Ninguém submerge com água nos artelhos, ninguém submerge com água nos lombos. Mas ele disse, ainda que passarem por águas profundas, não submergirão. Você não submergirá, porque Deus está conosco, amém? Assim como Ezequiel, eu vou estar aqui falando depois das próximas coisas que aconteceram, eu não vou me adiantar aqui para não tomar muito tempo aqui, pastor Diego. Glória a Deus. Aleluia. Interessante, Fabiano, do texto é que no começo de tudo ele está no controle, ele consegue colocar os pés, ele consegue sentir ali onde está caminhando, ele consegue entender que não há perigo ainda, porque ele vai caminhando e colocando os pés, vai sentindo onde está caminhando. Mas chega uma hora que ele precisa perder o controle, ele não sentir mais os seus pés no chão. Ele precisa agora ir num ambiente onde ele vai ficar totalmente na dependência de Deus. E sabe que a gente vive essa situação muitas vezes no mundo espiritual, onde a gente está caminhando, mas está sentindo o controle ainda, está colocando os pés no chão. A gente está andando e até pensa que está bom, porque está seguro. E às vezes Deus quer nos levar para águas mais profundas, quer nos tirar o pé do chão, não quer fazer a gente sentir mais essa segurança e quer nos fazer andar navegando pelas águas do Espírito. E quando isso acontece, a gente tem medo. O medo vem quando a gente não sente mais o chão debaixo dos nossos pés, quando as coisas acontecem dessa maneira. E o interessante de tudo isso, parece que Deus está levando ele para um lugar perigoso, porque cada vez ficava mais fundo. Imagine você, imaginar uma criança, nós como pai, a gente sempre diz para o nosso filho, vai até a água no umbigo. Passou do umbigo, já vira perigoso. A água bateu no peito, já é um sinal de respeito, já tem que ficar um cuidado maior. Mas agora Deus, como pai, está ao contrário, dizendo assim, quanto mais fundo for, melhor fica. Quanto mais insegurança você tiver, menos os pés no chão, melhor vai ficar. Então é um oposto do que a gente pensa. E Deus queria que acontecesse isso, assim como Ele faz em nossa vida hoje. Às vezes Deus tira a segurança que nós temos, tira nossos pés do chão, para dar uma experiência para nós. E sabe, Fabiano, a gente crê na experiência com Deus. Eu creio, você também crê nessa experiência com Deus. Eu sei que é uma teologia que não crê mais que o homem deve ter experiências com o Espírito Santo. Eu creio que a palavra de Deus, eu creio que a palavra de Deus é o suficiente, mas a palavra de Deus nos fala sobre experiência com Deus. E esta palavra é uma que diz sobre essa experiência. Deus convidou ele para ir para um lugar mais profundo, aonde ele teria uma experiência com o Espírito de Deus. Porque às vezes nós pregamos uma coisa, mas nós estamos seguros em nós mesmos. Até que chega uma hora que Deus quer nos provar se aquilo que nós pregamos e acreditamos é verdadeiro ou falso. E é nesta hora que Ele tira os pés do chão. É nesta hora que Ele convida a gente para ir para as águas mais profundas. E talvez tenha pessoas que estão vivendo esse momento agora, onde Deus tirou a tua estabilidade. E quando Deus tira a estabilidade, parece que Ele está nos expondo ao perigo. Parece que Ele nos abandonou. Parece que Ele está indo num jeito com a gente que... O que é isso? O que Deus está fazendo? Deus não é mau, mas Deus prova aqueles que são seus. Deus não é mau. Se Deus te levou para uma situação de deserto, Ele vai estar contigo. Se Deus te levantou por uma situação, como o evangelista Fabiano disse, que parece que as águas vão te afogar, mas não vai te afogar. Em tudo isso Ele vai mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Amém, meu irmão Fabiano. Mandar um alô aqui, Fabiano, antes de passar para ti só. Amém. A nossa irmã Cindy, aí tua conterrânea aí. Minha prima aqui. Boa noite também. Amém, um beijão, minha prima, Deus te abençoe, querida. Ela sempre que pode estar aqui conosco ali conectada. Glória a Deus. Você pode participar também, manda teu alô pra gente aí, nós vamos estar colocando tua participação aqui no ar, juntamente com a live dos amigos. Fala de onde você está nos ouvindo aí, manda qual é a cidade que você está participando da live dos amigos. Fabiano, contigo.
Amém, glória a Deus. Nos ajude compartilhando, meus amados. Amém. Compartilhe essa live para que outras pessoas possam receber dessa mensagem, dessa palavra que é a palavra de Deus. Amém. Marque pessoas em nome de Jesus. Amados, é interessante que foi como um processo, pastor Diego. Nós percebemos aqui Ezequiel entrando nessas águas. É como um processo que vai se avolumando, vai crescendo, vai aumentando a dimensão da profundidade das águas. Começa baixinho nos artelhos, né? Os tornozelos, e depois essas águas vão crescendo de forma que ela chega até os lombos, e depois elas vão se tornando mais profundas e mais profundas, de forma que só pode ir a nado. Então, existe o processo na nossa vida produzido por Deus, processo que vem do céu, processo que não é do homem. Muitas vezes dizemos que até é o diabo, mas não, muitas vezes é Deus nos conduzindo dentro dos seus planos, dos seus propósitos, e Ele quer nos levar a caminhos aos quais nós vamos ter um crescimento, uma intimidade mais profunda com Ele. É um ambiente ao qual nós vamos conhecer a Deus com profundidade. E isso, nós temos que ter sabedoria, entendimento, maturidade para saber que é Deus nos conduzindo, amém? Porque se não fosse esse processo, Ezequiel continuaria no raso. Se não fosse aumentando o nível de dificuldade, significaria que ele não estaria apto, mas Deus olhou e sabia que ele poderia ir mais fundo. Então, o que acontece aqui? Nós vemos que Deus nos conduz. Esse é um ponto interessante que me chama a atenção. O outro ponto que me chama a atenção, quando ele realmente não consegue mais caminhar, o pastor Diego aqui, já com muita graça, pastor Diego, falou sobre esse ponto, e você está totalmente correto. É um ponto que me chama a atenção também, pastor Diego. Ele experimentou algo totalmente diferente nesse momento, porque o primeiro momento, Ezequiel, ele caminhava com seus pés, ele tinha o domínio dos seus passos, certo? Parece redundante, né? Todos caminham com seus pés, olha, ok. Mas ele estava caminhando com suas próprias pernas, ele não dependia de nenhuma outra maneira, ok? E ele decidia para onde ele ia. E aí as águas se avolumaram, estavam agora na altura dos lombos, mas ele continuava ainda com seus pés no chão, ele continuava com o domínio dos seus passos. Ezequiel continuava determinando para onde ele iria, né? Ele estava indo para o fundo, claro, aquele ancião, aquele varão tinha chamado ele para caminhar mais 500 metros, mas ele determinava para onde que ele ia dar o passo, mais para esse lado ou mais para esse lado, ou o tamanho do passo, a distância. Ele sabia, ele tinha confiança, porque ele sentia o fundo do rio, ele sentia que ele tinha um apoio, ele tinha um suporte, ele tinha uma firmeza, que era ele mesmo, que eram os seus próprios pés, que eram as suas próprias pernas conduzindo ele. Você está entendendo? Só que chegou num ponto que os pés dele não foram mais suficientes para direcionar ele naquele processo de ir mais fundo. Ele não conseguiu mais se conduzir do jeito que ele queria, da maneira que ele queria, dentro dos propósitos dele, do querer dele. Não, chegou no momento em que mudou totalmente a maneira. Agora, ele só podia nadar, e aí quando a gente nada, pastor Diego, a gente tenta nadar, mas a gente é levado pela correnteza. Existe a correnteza, existe o fluxo do rio, existe a vontade de Deus. Chega num momento na tua vida em que tu precisa tirar os pés do chão. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos desconectar da terra e deixar Deus conduzir a nossa vida dentro dos seus propósitos, dentro da sua vontade, dentro do seu querer. Existem momentos na vida da gente que Deus vai nos chamar para ir mais fundo, para ir mais longe com Ele, que Deus vai nos chamar a conhecer Ele com mais profundidade e intimidade, e isso vai demandar, talvez, dor, talvez como uma azeitona é prensada. Eu tive em Israel em 2008, pastor Diego, e eu vi como eles prensavam as azeitonas em grandes pedras arredondadas que giravam assim, em algo circular grande, e ali as azeitonas, quando passavam, elas eram esmigalhadas e saía o melhor azeite. Quanto mais pressionadas, mais azeite saía, mais puro. E Deus faz isso com a gente, Ele nos conduz de forma em que nós temos que tirar muitas vezes o pé do chão, isto é, deixar de confiar no nosso braço,
no nosso querer, fazer a nossa vontade, mas ser conduzido segundo a vontade dele. É isso que aconteceu com ele. Ele nadando, ele não ia mais estar na perspectiva da terra, mas na perspectiva do céu, aleluia. Nadando, ele não ia mais estar sendo conduzido pela sua mente, pelos seus pés, mas ele estaria totalmente conduzido pelas águas do rio de Deus. O rio de Deus iria conduzir, daquele momento em diante que os pés dele não tocavam mais o chão, os rios de Deus iriam conduzir totalmente a vida de Ezequiel para onde Deus queria levar ele, aleluia. E isso é interessante, precisamos aplicar isso na nossa vida, amados. Que área da tua vida que você precisa se desconectar do chão? Que Aleluia. área das nossas vidas? É verdade, pastor Diego, que a gente Glória a está Deus. conectado aqui na terra e a gente diz, eu sei fazer, eu posso, eu conheço, eu sou, eu consigo, eu caminho, eu planejo, eu vou, eu comprarei, eu venderei. Não devemos fazer nada sem ouvir a voz dos céus falando, sem saber se é o Espírito Santo, se é Deus que está nos conduzindo, ou é os nossos pés tocando a terra, conectado na terra, querendo viver segundo os padrões da nossa mente, que muitas vezes não é pecado em si, mas possivelmente, às vezes, é algo que está contra os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus quer nos conduzir para um lugar na sua correnteza, nas suas águas, e nós queremos ir para outro lugar. Deus quer nos levar para o norte, nós queremos ir para o sul. Deus quer que a gente fique parado e a gente quer andar. Deus quer que a gente ande e a gente quer ficar parado. Precisamos, aleluia, ter experiências e ter a maturidade, aleluia, de desconectar da terra, aleluia, e saber quando é o Espírito de Deus, o rio de Deus nos conduzindo para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, amém? E para isso existe renúncia, pastor Diego, muita renúncia. Glória a Deus, Fabiano. Pastor Diego. Amém. Mandar um alô aí para nossos irmãos, eu não sei se eu vou pronunciar certo aqui, Ler Alves Silva, que está lá na cidade de Bom Princípio, a cidade que, se não me engano, é a terra do Moranguinho, Fabiano. Bom Princípio. Opa! Acredito que é no Vale do Vale dos Sinos, ali, o Caí, no Vale do Caí, acho que é Caí, a região que é Bom Princípio. Eu conheço essa região aí. Mandar um alô para esse pessoal, então, de Bom Princípio, está nos assistindo aí na live dos amigos. Você também fala da onde você está nos ouvindo, da onde está nos assistindo, manda aí um alô para nós, compartilhe a live dos amigos, curta, marque uma pessoa para que mais pessoas aí consigam ver esta programação tão especial na live dos amigos com esse tema maravilhoso sobre as águas do Espírito, essas águas aonde Deus está nos chamando aqui para irmos mais profundo, mergulharmos nessas águas. Meus amigos, Fabiano falou já muito bem sobre as águas, esta tirada de confiança, tirar o pé do chão, aonde Deus quis dar essa experiência para Ezequiel. E nós sabemos que estas águas, elas fluem. O que é uma água que flui? Ela é uma água que corre. As águas de Deus, Fabiano, não são águas paradas. Toda vez que você ouvir a água na Bíblia, você pode ter certeza que ela é água viva. Água viva, água que corre. E isto faz toda a diferença. Uma água viva. Por que é uma água viva é diferente? A Bíblia diz que Jesus disse, fluirão do teu interior rios de água viva. Porque a água viva, se você tem um poço, Fabiano, um poço, tá ok? Mas não tem água viva, é uma cisterna, é um poço que captou água da chuva. E você vai retirando a água desse poço, que é uma cisterna que captou água da chuva, o que vai acontecer com esse poço? A água vai baixar. Mas se você tem um rio de água viva, um poço que tem vertentes, que tem água viva, você tira a água e a água volta. Você vai tirando e você não precisa a água da chuva vir para abastecer de volta, a água continua. A água viva dentro de um rio, se você bota uma barragem, ela vai encher o rio e vai chegar uma hora que o rio vai passar por cima. Uma água viva, ela é algo tão interessante que é a única... Você pode dar água que você continua recebendo.
A água viva, ninguém consegue parar ela. Se você fica na frente, ela passa por cima. E a água que Jesus tem para nos dar, a água que Ezequiel teve essa experiência, não era um poço de cisterna, não era um poço de água parada, era rios de água viva. E Aleluia. o rio de água viva é assim, quando o rio de água viva está dentro de você, tem uma fonte dentro de você. Quanto mais você ministra para as pessoas, você não fica vazio, porque a água que faz essa fonte jorrar dentro de você é viva. Você dá a água e você continua recebendo a água. Você tenta parar, alguém tenta parar esta água e não tem como parar. Mais cheio você fica. Porque quem tenta parar um rio, faz uma barragem, mais cheio o rio fica. Então por isso que nós somos perseguidos. Por isso que as pessoas tentam parar a igreja, parar nós. Mas quando alguém tenta parar, mais cheio você fica desta água. Mais volumoso você fica. Quanto mais você dá, mais você recebe de volta. Porque a água que está dentro de nós é um rio de água viva. Por isso que Jesus falou para aquela mulher, a água que eu tenho para te dar, você não vai ter sede mais, porque ela vai voltar. Quanto mais você tira, mais volta. Quando Ezequiel teve uma experiência que quanto mais ele andava mais profundo, o rio ia acontecendo com ele, ele teve uma experiência com uma água que é viva. Não é uma poça d'água, não é um buraco, não é uma cisterna, é um rio. E é isso que Deus quer fazer com a gente. A água que Deus quer dar para nós, se alguém tentar te barrar, esse rio que está dentro de você vai fazer você ficar mais cheio ainda e vai passar por cima. Se alguém precisar de algo que você tem, você vai ministrar esta água nos desertos, nos lugares áridos, e você vai ministrar, e o rio de água viva, as fontes de água viva vão ministrar dentro de você de volta. Por isso que nós estamos falando aqui algo muito importante. Jesus quer que você tenha esta água viva dentro de você. Jesus quer que você tenha a experiência de mergulhar dentro dessas águas, de navegar nessas águas. Quando você entra nessas águas como Ezequiel andou, não é você que se conduz, é as águas que te conduz. Eu tenho experiência com água, eu sou pescador profissional, tenho barco, tenho tudo. O Fabiano é Tramandaí também aqui. E ele sabe de uma coisa, o rio Tramandaí, se você para nele com um barco, ele leva. Não tem como parar. O rio Taquari, lá o rio onde eu sou natural, se você parar um barco ali ou parar com uma boia, o rio vai te conduzir, vai te levar. Você nunca para no rio. O rio é algo vivo. A água que está hoje lá em Capão da Canoa, daqui a pouquinho ela vai estar aqui em Tramandaí, já vai estar no Imbé, daqui a pouquinho ela deságua no mar. A água que está lá no Rio dos Sinos, ela vai amanhã já está 2 km, 5 km, 10 km para frente. Porque a água sempre terá uma trajetória. E todos os rios são afluentes que um dia vão descarregar no mar. Todos os rios, eles correm para um destino. E quando Ezequiel estava nadando, o que estava carregando ele eram as fontes da água viva. E essas águas vivas sempre te levarão a um destino. Você nunca estará parado. O reino de Deus é um reino que sempre se movimentando com a mesma direção. Os rios, todos eles, correrão para o mar, levarão um homem para o mar. Assim como esse rio que Ezequiel estava fora de controle, aparentemente, estava totalmente no controle. Porque o rio sempre sabe para onde vai chegar. O rio sempre pode ter curvas. O rio pode sempre passar por lugares desertos, mas ele sempre sabe o seu destino. Ezequiel não sabia o que estava acontecendo, mas as águas sabiam aonde iriam levá-lo. Ezequiel não sabia aonde aquele rio ia parar, mas o rio sabe aonde está levando. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós achamos que estamos perdidos, mas quando estamos com Jesus, nós nunca estamos perdidos. Sempre ele sabe qual o destino que está nos levando. Por isso, Fabiano, tem um texto na Bíblia que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo você vai encontrar. O que é lançar o pão sobre as águas? Quando você atira o pão sobre as águas vão levar, vão carregar, mas depois de muito tempo você vai achar. Porque Deus sabe aonde está o direcionamento, Deus sabe onde está levando. Quando Moisés caiu naquelas águas, a mãe de Moisés pensou o quê? Perdi meu filho, entreguei ele agora, o Nilo vai levá-lo, o que vai acontecer? O Nilo conduziu naquele bercinho e largou ele certinho aonde tinha que ficar. Parecia que Moisés estava fora de controle. É verdade. Parecia que Moisés estava fora de controle, parecia que ia se afogar, mas esse rio de Deus está no controle de tudo.
A arca de Noé não tinha leme, Fabiano. Ela não tinha direção. Ela não foi construída, o engenheiro disse, agora coloca aqui um leme, coloca uma direção, coloca ali. Não, a arca de Noé, Deus disse, faz tudo, mas eu vou dirigir ela nessas águas. E ela não bateu nenhuma pedra, ela não quebrou o casco, ela parou no Monte Ararat, no lugar mais alto de todos, porque quando Deus está fluindo nestas águas, quem conduz é Ele. Quem direciona é Ele. O mesmo Deus que conduziu Moisés sobre as águas, que conduziu Ezequiel nestas águas, que conduziu a arca de Noé sobre as águas, o mesmo rio que sempre sabe o destino que chega, que sempre sabe aonde está correndo, que sempre sabe qual a direção que flui, sempre encontra o mar, é o mesmo rio que quer fazer você se encontrar com os lugares mais altos, lugar que está lá em cima, no trono de Deus, aonde tem essas fontes de água viva. Glória a Deus, meu irmão Fabiano. Vamos dar só o alô, já vou passar para você, hein, Fabiano. Sim, nossa irmã Tati, lá da cidade de Taquari, estávamos no culto ontem, uma benção, irmã Tati, a sua mãe, irmã Arlete, o Yuri, seu filho, um grande abraço a esses irmãos que estão há muitos anos na igreja de Taquari com a gente, um abraço muito forte, essas queridas irmãs que estão sempre junto na obra, fazem parte da Igreja Tabernáculo do Avivamento Apostólico, a irmã Jordana, que faz parte da mídia da igreja Tabernáculo, está aí também participando, que Deus abençoe. Compartilha aí, irmã Jordana, nas redes sociais da Igreja Tabernáculo. A irmã Marluce, o irmão Jonathan, lá de São Leopoldo, um abraço para esses queridos irmãos que estão participando também nesse momento aí da live dos amigos. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço ao pessoal de São Leopoldo também, ao pessoal que está aí juntamente participando da live dos amigos. Aí, Fabiano, agora é contigo aí, ó. Irmã Sandra Origi. Tia Sandra, lá de Tramandaí, um beijão, querida, Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Sempre que pode, ela está conectada aqui com a gente. Marque um amigo seu, bota o arroba aí, já marca um amigo seu nessa live, nos comentários. Marca esse pessoal aí para que chegue até eles a live dos amigos. Compartilha nas redes sociais, compartilha nos teus stories. É muito importante isso. Eu já compartilhei aqui nos meus stories. Já está compartilhado aqui nos stories do Facebook. Compartilha nos teus stories aí também a live dos amigos, para que chegue no teu familiar, chegue nas tuas redes sociais. Vamos usar as redes sociais para evangelizar. Vamos usar ela da melhor maneira possível e Deus vai estar nos abençoando. Fabiano, nós estávamos falando que esse rio conduziu Moisés ao lugar certo. Esse rio conduziu a Arca de Noé sem o leme, mas colocou no Ararat no lugar certo. Esse rio é o rio que Ezequiel estava. Esse rio é vivo, tem direção, ele sabe para onde está correndo, ele sabe para onde está nos levando, Fabiano. Aleluia. Palavra muito rica, muito linda que tu trouxe agora, pastor Diego. Né? É muito, muito forte isso, porque quando Deus está no comando do rio, a Arca de Noé não tinha como parar no lugar errado. É verdade. Glória a Deus. O que tu disse, em outras palavras, foi exatamente isso que tu disse. Quando Deus está no comando do rio, o bercinho de Moisés não vai parar no lugar errado. Não vai. Aleluia. Ele não vai afundar. Não afunda, não tem peixe, não tem onda, não tem nada que cause algum mal. Entende? Por quê? Estamos falando aqui dos propósitos de Deus. Né? Os propósitos de Deus se completam, se cumprem perfeitamente. O rio de Deus, os processos de Deus na nossa vida, quando nós colocamos, dispomos a nossa vida, assim sucede, né? As águas de Deus, é muito lindo, é muito rico o quanto a Bíblia fala sobre as águas. E aqui, pastor Diego, eu acho interessante um ponto, porque eu me recordo, sabe, como o pastor Diego disse, eu nasci em Tramandaí, né, antigo Hospital Mário Tota, então eu sempre fui ali da praia, sempre morei ali em Tramandaí. Eu já tive algumas experiências com o mar. Eu já tive experiência quando eu era jovem, né, que eu estava com uma prancha de surf, e aí eu caí da onda, e não era um lugar fundo, era um lugar raso ainda, né, água mais ou menos pelo peito. E aí eu caí, e a água lá embaixo, pastor Diego, mexeu comigo assim, chacoalhou como se fosse um papel. E eu bati com o rosto na terra, bati com o rosto aqui. Ficou uma roda, como se tivesse passado uma lixa assim, sabe, aqui.
E aí tu sente a força da água, tu sente o poder que a água tem, né? O poder, entre aspas, estamos aqui, da força da água, o poder que ela tem de te derrubar e fazer o que quer contigo lá embaixo. Eu tive uma outra experiência quando eu era mais jovem ainda, talvez 12 anos, 10, 11, que eu tava no mar e eu tava um pouquinho fundo, assim, talvez, com água por aqui, né? Para aquela idade era um pouquinho fundo. E aí, eu não lembro de ter alguém ao meu lado. E eu botei o meu pé para frente, dei mais um passo e eu caí no buraco, que eu não senti o fundo, pastor Diego. E eu fui para baixo. Eu não sei de onde saiu aquele homem que eu não tinha visto, eu não tenho recordação dele. Simplesmente um homem ao meu lado apareceu, meteu a mão e me puxou pelo braço lá de baixo. Me puxou, eu nunca me esqueço. Mas algo instantâneo, pastor Diego. Eu desci e a mão dele já veio me puxando de volta, sabe? Não sei. Glória a Deus, se Deus botou alguém ali, se Deus botou um anjo, se foi uma pessoa. O que eu aprendi? Eu aprendi a respeitar o mar. Eu aprendi que o mar, ele tem seus riscos. E nós temos que ter o nosso limite quando nós nos relacionamos com o mar. Agora, então, por muitos anos, pastor Diego, eu li esse texto e eu pensava, uau, ele estava indo mais profundo. Possivelmente ele estava sentindo algum medo, possivelmente ele estava se assustando. E agora chegou um momento em que ele tinha que nadar. Será que ele estava tão apavorado, pensando, eu não posso morrer, eu tenho que nadar para sobreviver. E aí um dia veio um estalo dentro de mim, veio, quando eu li o texto, eu entendi que este não é um rio da terra, pastor Diego. Este não é como o rio Tramandaí. Não é como o mar Atlântico, não é como o Pacífico aqui. Isso é um rio de Deus. Não são águas que vêm do Atlântico, que vêm de uma grande lagoa, de um grande lago. Não. São águas que fluíam debaixo da casa, isto é, debaixo do templo. Águas que vinham de Deus. Águas que simbolizam o Espírito de Deus. Sabe o que eu entendi, pastor Diego? Nada no texto e nem no contexto, nada. Talvez eu não tenha percebido no texto, você tem toda a liberdade de me ajudar a perceber se eu estou errado, meu amado. Eu não compreendo e não vejo nada que demonstre que ele tinha uma vírgula de medo. E eu comecei a entender que isso era um rio de Deus, não era rio da terra. No rio de Deus ninguém morre, aleluia. No rio Glória de Deus a Deus. ninguém morre afogado. O rio de Deus se traz vida, aleluia. Na lagoa do rio Tramandaí tem peixe, tem camarões, tem coisas que tu pesca para comer, no mar tem peixe, tem camarão, tem lagosta. Mas no rio de Deus, aleluia, tem vida. No rio de Deus tu recebe vida, aleluia. No rio de Deus não existe morte, no rio de Deus não existe afogamento. É verdade. Eu entendi, pastor Diego, a minha forma de entender, respeitando que se alguém pensa diferente, eu entendo com uma convicção profunda, particular minha, que Ezequiel, aleluia, ele desejava ir mais fundo e mais fundo e mais fundo e mais fundo neste rio, porque ele não estava experimentando como um rio de Israel, que talvez ele já teria se banhado, talvez ele já teria navegado, enfim, ou o mar. Não, ele era um rio que fluía debaixo, aleluia, do templo do Senhor, era o rio de Deus, era um rio de vida, ele estava experimentando vida de Deus, tudo ao redor dele era vida, aleluia. Ele não tinha nenhuma vírgula de medo, aleluia. Não era um rio da terra, era um rio de Deus, aleluia. E depois eu quero falar um outro aspecto desse rio, mas aqui eu quero encerrar dizendo que Ezequiel, ele não teve medo e ele queria ir mais fundo. Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso. Pastor Diego. Glória a Deus, vamos mergulhar nesse oceano do Espírito, nessas águas, nesse rio do Espírito Santo. Um dia, Jesus chegou na festa, era uma festa que estava acontecendo, e ele abriu as Escrituras e disse: quem tem sede, venha e beba de graça. Aleluia. Beba de graça destas águas. Irmãos, aonde tem rio, tem duas coisas que vão acontecer. Primeiramente, o rio é fonte de vida.
As pessoas precisam do rio ou de um poço de águas para não morrer. O ser humano não consegue viver sem água. Na verdade, você necessita mais até mesmo da dependência da água do que da comida. A água, você pode até ficar uns dias sem comer, mas sem beber a água é mais difícil, é mais complicado. Você sobrevive menos tempo. Você morre primeiro de fome do que de sede. Aliás, a sede mata mais rápido do que a fome, porque a sede liquida o ser humano, não tem como. E o que acontece? Jesus disse: quem tem sede, venha e beba de graça desta água. Jesus, ele se expressou dizendo que ele era a fonte desta água, que ele era esse rio, que ele era aquele que mata a sede, que faz produzir a vida. Quando ele estava na cruz do Calvário, uma pessoa cortou o seu lado, e do seu lado não saiu sangue, saiu água do seu lado. Saiu água. Aleluia. Jesus, ele é a fonte dessas águas. Porque sabe, Fabiano, todo rio tem uma nascente. Todo rio tem uma nascente. Todo rio de água viva tem que nascer num lugar. O rio Taquari, por exemplo, se não me engano, nasce lá em Mussum. Mas tem um lugar que ele nasce, o rio. Mesmo que ele se encontre com outros rios, o rio Jacuí, e vai se encontrando, mas aquele rio, um dia, ele tem que nascer numa fonte. Ele precisa nascer de um princípio. E esse rio que Ezequiel viu, esse rio que matou a sede de tantas e tantas e tantas pessoas, o rio vai passando, imagina, o rio vai passando quilômetros e quilômetros, mata a sede das pessoas, faz com que a agricultura prospere, porque o arroz tem que ter rio, porque se não tiver um rio para irrigar, o arroz não prospera. Abraão estava na Mesopotâmia, que Meso no grego é entre Pótamos e rio, estava no lugar mais fértil do mundo, e ali havia riqueza, porque onde tem rio tem riqueza, tem agricultura forte, tem gado bebendo, tem prosperidade, faz com que as pessoas vivam, porque sem água as pessoas não vivem. Mas todo rio tem um princípio. Todo rio tem uma nascente. Todo rio tem um começo. Esta é a verdade. Já viu, Fabiano? O mar não tem começo. Ninguém sabe onde é que o mar começa. O mar não tem uma nascente, o mar nasceu aqui, não dá. Agora o rio tem um começo. O rio tem uma nascente. E Jesus não disse que ele é um mar. Jesus disse que ele é um rio. Sabe por que Jesus não é um mar, Jesus é um rio? Porque Jesus, ele é esse rio e tem um começo, tem uma nascente. E todo rio tem um destino final. Todo rio chega numa hora que ele se destina. E Jesus, quando chegou naquela festa, disse: venham e beba de graça. Ele estava dizendo: eu sou o princípio, eu sou esta fonte. Eu sou esse começo. E quando nós estamos nessa fonte, nesse começo, o rio vai correndo, vai andando. E aonde essas águas vão passando, tudo que está ali vai tendo vida. Aonde o rio vai passando, vai criando peixe, vai matando a sede dos animais, vai matando a sede dos homens. Mas esse rio teve um princípio. Esse rio teve um começo. Jesus declarou que ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é o começo, a fonte das águas vivas. Glória a Deus, Fabiano. Jesus Cristo, ele é o começo, ele é a fonte das águas vivas. Vamos mandar um alô aí para nossos irmãos? Glória a Deus. Vamos mandar um alô para nossos irmãos aí que estão participando. Henrique Oliveira, participando também da live dos amigos. Manda aí, Henrique, da onde que você está nos escutando? Henrique Oliveira, Sandro Origi, que está participando também, dizendo: Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Suzana Melo, também participando em nome de Jesus. Minha sogra, Suzana Melo. Um beijão, minha sogra. Deus te abençoe, querida. Glória a Deus. Nos ajude a compartilhar aí a live dos amigos. Compartilhe nas tuas redes sociais. Curta, marque as pessoas. Vamos fazer com que a live dos amigos chegue ainda mais longe. Tem pessoas, Fabiano, que tem os grupos aí no Facebook. Compartilha nos grupos. Sim. Eu já compartilhei aqui em 3 grupos a live. Vai lá e compartilha nos grupos, para que as pessoas lá dos grupos também estejam nos vendo aí na live dos amigos. Tem alguém dos grupos aí, já pode até mandar um alô também para a gente saber de onde é que essa live está chegando, qual é o grupo que está chegando também, e que Deus abençoe os administradores dos grupos que tem que querer permitir que a gente chegue nos grupos. Já 3 irmãos dos grupos, administradores, já nos deram acesso aos grupos para que a gente também esteja chegando na live dos amigos. Um abraço ao pastor Pedro, irmã Marli,
que comentaram aí nas redes sociais do Fabiano também já, o pastor Pedro dizendo que nós temos que nadar de braçada nesses rios de água Amém. viva. Glória a Deus. Pastor Contigo aí, Pedro. Fabiano. Amém. Pastor Pedro, meu querido, forte abraço. Saudade de estar junto nós três aqui de novo na live. Uma hora vamos pegar o Pedro e vamos fazer de novo uma live. Glória a Deus. Forte abraço para ti, querido. Tô vendo aqui também, tem o meu sogro aqui participando. É verdade. O Alberto, né, meu sogro. Forte abraço, meu sogro. Deus te abençoe. Quem mais aqui eu vi também aqui? Fernando Lucrécio, meu primo. Deus te abençoe, meu querido. Forte abraço, homem de Deus. É um pregador de Deus, um homem de Deus. Forte abraço. Que Deus te abençoe muito. Glória a Deus. Nos ajude a compartilhar, meus amados. Nos ajude marcando pessoas, hein, para que as pessoas possam ouvir essa mensagem. Esse é o nosso objetivo, que pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus e entreguem a sua vida de forma que possam ir mais profundo com Deus. É por isso que nós estamos aqui trazendo essa mensagem, amém? Eu quero, pastor Diego, trazer um versículo muito interessante aqui que me chama a atenção, versículo de número 6, diz assim: e me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Veja bem, o mesmo varão que conduziu ele a andar 500 metros, depois mais 500 metros, chega num momento, pastor Diego, talvez em que ele estava ali com o coração explodindo de desejo. Agora eu vou nadar nessas águas, porque somente nadando, agora eu vou seguir. Porque é rio de Deus, não existe morte, não existe afogamento, é rio que vem debaixo da casa do Senhor, debaixo do templo de Deus, é rio de vida. Eu quero essa experiência. Talvez o momento ali, o coração dele estava disparado, ele desejando. Nesse momento, pastor Diego, aquele varão diz, vem, vamos, para a margem. O varão trouxe ele de volta, esse homem trouxe ele de volta para a margem do rio. Entendo eu, um entendimento meu, era tudo que ele queria entrar e seguir nadando naquele rio, e nunca mais sair daquele rio, se possível. Porque era o rio de Deus, não era um rio como o rio Tramandaí, como o oceano, não. Mas o homem chama ele e traz ele de volta à margem. Ele não pôde ir mais fundo, ele não pôde continuar nadando, ele não pôde seguir naquele rio, naquele ambiente que ele estava. Era rio de Deus, era um ambiente onde Deus estava. E aí o que acontece? É um rio que manifesta a vida, trouxe ele de volta. Agora, eu lhe pergunto, por quê? Que aquele homem não permitiu que ele continuasse? Por que que aquele varão trouxe ele de volta e não permitiu? Aqui, novamente, eu vou dar a minha opinião, que o texto não diz nem que sim, nem que não. Mas no meu entendimento, pastor Diego, esse rio que Ezequiel viu, era só para ver. Era só para ir até os lombos. Mas ele não podia mais seguir mais profundo. Sabe por quê? Porque não era para o tempo dele. Não era para o tempo dele. Deus mostrou para ele algo para longe. Algo que acontece em Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, aleluia. Veio como de um som, um vento veemente, encheu a todos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus já tinha soprado o Espírito sobre eles, mas naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo. E receberam capacidades específicas, capacidades especiais, para cumprir o ID de Cristo. A igreja naquele dia, em Atos 2, recebeu uma capacitação do céu, um fluir desse rio, de uma forma ao qual Ezequiel não poderia ter experimentado, porque não era para o tempo dele, não era para o momento dele. Deus estava mostrando para ele, no meu entender, na minha forma de entender, estou falando de mim, meus amados, de ler esse texto, na minha maneira de entender o texto, Deus mostrou para ele algo profético que iria acontecer no futuro. E hoje, eu e você,
temos o acesso a esse rio, a essa profundidade que ele não teve acesso. Glória a Deus nos coloca, Deus nos introduz nesse rio de águas vivas, que está conectado ao que o pastor Diego falou antes, fluirão do seu interior, aleluia. São rios de Deus. Não só agora estamos submergidos, estamos nadando por meio do Espírito em que nós habita, mas também esses rios fluem de dentro de nós para fora. Alcançam vidas, alcançam outras pessoas. Rompem as trevas, sabe por quê? Não são rios naturais da terra que fluem de dentro de cada cristão cheio do Espírito Santo. É rio do céu que flui de dentro de nós. Aleluia. E o rio do céu, quando flui e chega em outras pessoas, ele não inunda trazendo afogamento, ele não inunda trazendo morte, mas ele traz a vida que Ezequiel experimentou um pouquinho. Ele traz a vida que dissipa as trevas, ele traz a vida que dissipa o pecado, que dissipa as cadeias do diabo, aleluia. Quando nós, como igreja, expulsamos os demônios em nome de Jesus, eles têm que ir embora, porque existe um rio que Jesus quis que fluísse de dentro de nós, para que vidas fossem sanadas, transformadas, recebessem o evangelho pelo ouvir do evangelho. O evangelho é o poder de Deus, aleluia. E Ezequiel não pôde entrar mais fundo. O varão trouxe ele de volta à margem, porque não era para os dias dele, não era para o tempo dele, não era para ele ter essa experiência. Mas nós hoje temos a oportunidade de experimentar o que Ezequiel desejou muito, eu creio, e não pôde seguir no profundo daquele rio. Valorize o Espírito Santo, valorize a tua intimidade com Deus, valorize a tua vida com Deus, valorize essa palavra que a igreja no 1º, 2º, 3º século morria, queimada nas arenas dos leões, espedaçados, para poder seguir, mantendo a tradição dessa palavra oral por escrita, passando de família em família, de geração em geração. Valorize o Espírito de Deus que habita em você. Não troque o Espírito Santo por nenhum pecado, por nenhum prazer que esse mundo possa te oferecer, por nada que o diabo possa te oferecer. Não troque a tua intimidade com Deus. Jesus está voltando. Você tem um rio disponível diante de ti, que Ezequiel não pôde entrar mais fundo, mas você pode, aleluia. Valorize isso, aleluia. Não troque a tua vida com Deus por nada. Arrependa-te do teu pecado. Abandone adultério, abandone a fornicação, abandone a mentira, abandone o que tiver que abandonar, mas não abandone a vida com Deus, porque Jesus Cristo breve vem, aleluia. Pastor Diego. Glória a Deus. Estamos a 1h07 minutos da live, Fabiano, e nós vamos estar nesse momento com o nosso encerramento, com as palavras finais aqui da live dos amigos. Eu quero deixar já a minha palavra final, então, para os nossos amigos internautas, trazendo uma conclusão daquilo que nós falamos sobre esse rio, que começamos lá em Ezequiel e já estamos em Cristo, como a Bíblia manda nós fazermos. Eu quero dizer para você que Jesus é o começo desta fonte de água. Você que tem sede, venha até Ele e beba desta água. Você que precisa de vida, que está vivendo um deserto, esse rio, ele cobre os teus desertos. Esse rio mata a tua sede, esse rio traz vida. A Bíblia diz que ao menos o cheiro das águas, está lá no livro de Jó, ao cheiro das águas, tudo brota, tudo começa a ter um cheiro de como planta nova começa a vingar. Que ainda Glória que a árvore foi cortada pela raiz, ao cheiro das águas ela vai brotar como planta nova. E eu quero dizer para você que se até o cheiro já tem vida, imagine se esse rio passa. Onde esse rio passa, há uma simbologia, Fabiano, que esse rio vai passar um dia lá nas águas salgadas, que é onde não tem vida, não tem nada, e vai ter habitação, vai ter peixes, vai ter tudo acontecendo de volta, vai sair essa parte salobra, aonde está muito salgada, onde não cria nada, e a Bíblia diz que esse rio sararia aquele outro rio que está tão salgado, que não tem vida. E já começou o cumprimento dessa profecia, pastor Diego, já existem alguns lugares lá que já começou.
Já começou a acontecer, e glória a Deus por isso. E esse rio Aleluia. quer entrar dentro da tua vida, tirar tudo que está provocando que não crie vida. Esta água parada que está dentro de você, esta água Amém. morta, esta água que não produz nada. Jesus quer lavar você por dentro, ele quer limpar você por Oh, dentro. glória, Ele quer glória. tocar em você e fazer com que aquilo que não tem vida traga vida. Ele quer trazer dos teus desertos um manancial de água. Ele quer te regar desta maneira. A Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor, ele me conduz às águas de descanso, águas tranquilas. E é isso que o Senhor quer fazer com você. O que adianta ter um carro bom? O que adianta ter uma casa boa? O que adianta ser conhecido na sociedade e não ter a paz de espírito? E ter uma sede, algo que incomoda dentro de si, uma angústia, que nada faz com que você seja saciado. A sede que você tem, posso lhe garantir, bailes, festa, tudo que você já teve, já viveu, você vai lá e bebe daquela fonte, outro dia você volta a ter sede. Já viu, Fabiano? Você vai num bailão hoje, a semana que vem ela tem que ir de novo. A pessoa toma um monte de cachaça, usa droga, toma remédio, mas depois tem que tomar de novo. É ou não é? Porque Verdade. são fontes que se esgotam. São fontes que se esgotam. Mas a presença desse rio é fonte inesgotável. Eu Aleluia. desafio quem consegue esgotar o rio de Deus. Quem consegue parar o rio de Deus. Isso é fonte inesgotável, isso é fonte que ninguém consegue parar. Isso é fonte maravilhosa. E é desse rio que nós estamos falando agora. Esse rio que não se esgota, que não para, que flui. E o seu começo está no trono de Deus. A sua fonte é Jesus Cristo. As nascentes destas águas. Vinde Aleluia. a mim, todos que estão com sede, disse Jesus, e bebam desta água. Deus abençoe todos os irmãos internautas, a todos os irmãos que compartilharam, a todos os irmãos que curtiram, a irmã Rosimere lá Taquari também entrando agora, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu deixo minhas palavras finais, então desta maneira, meu irmão Fabiano Soares, contigo agora. Glória a Deus. Que confirmação linda. O versículo que está no meu coração para encerrar, o pastor Diego acabou de declarar. Eu quero ler para encerrar minha fala. João capítulo 7, versículo 37. Falando de água, nós não podemos de lembrar desse versículo, não é verdade, pastor Diego? E no último dia, o grande dia da festa, os olhos de todos estavam voltados para aquela festa. Era uma festa importante. Eu não vou pregar sobre esse texto aqui, mas eu só quero lembrar que era uma festa ao qual eles jogavam água no altar. E as pessoas abanavam as palmas, né, as folhas de palmas, e cantavam, e os sacerdotes estavam ali, e era aquela festa em Jerusalém, e os olhos de todos estavam voltados ali naquele momento em que eles jogavam a água no altar, e jogavam água no altar, que lembrava profecias de Isaías, que falava também sobre águas. Jesus, nesse grande momento da festa, ele chama atenção para ele. Ele, a água viva, fonte de água viva, a única água que existe que realmente traz vida, ele é a fonte, como o pastor Diego disse. Ele chama atenção para ele, no momento em que todo mundo olhava para o altar e que eles jogavam água no altar, Jesus, ele pega e diz, o grande dia da festa, ele se pôs em pé e clamou. Ele queria que todos olhassem para ele e prestassem atenção nele. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Glória a Deus. Todos estavam olhando para a tipologia daquela água que era lançada naquele altar em Jerusalém, naquele momento ápice da festa, naquele momento mais importante da festa. Mas ele disse, venha a mim e beba. Vocês querem beber de uma água verdadeira? De uma água que vai trazer vida? De uma água que jorra do céu, aleluia, vem a mim, aqui é a fonte da água, eu sou a fonte da água, não olhem, aleluia, para uma imagem, mas olhem para mim, aqui está o cumprimento, ali está a profecia do que iria acontecer, aqui é o cumprimento, eu sou o cumprimento, o alfa, o ômega, aleluia, eu sou a água que vocês precisam para viver, isso
Ele continua oferecendo, não foi só naquele dia em Jerusalém, não foi só naquele momento da festa, no outro dia da festa, ele continua sendo água viva, uma semana depois ele continua sendo água viva, aleluia, ao terceiro dia ele continua sendo água viva, aleluia, 2000 anos depois, para você que está escutando essa mensagem, ele continua sendo água viva para a tua vida, aleluia. Glória a Deus. A vida está seca, como o pastor Diego disse, como uma árvore morta, aleluia, uma raiz seca, sem vida, e tu diz, não há mais esperança para mim, eu já estou morto como uma raiz que não tem vida, como uma árvore que secou. Eu quero dizer para ti, existe esperança. Quem diz que não tem esperança é a tua mente, é o diabo. Mas Deus diz para ti, aleluia, o meu filho, Jesus Cristo, é a esperança, ele é a água viva, aleluia. Ele é a água, ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele continua sendo a água viva para aquele que crê. Entrega a tua vida para Jesus, que ele vai te restaurar, que ele vai te transformar, aleluia. Ele vai restaurar as coisas na tua vida, aleluia. Ele vai restaurar, ele pode restaurar o teu casamento, ele pode restaurar. Se você tem algum vício que você não consegue, você pensa que vai morrer, eu quero te dizer, aleluia, a vida deste rio está aqui à disposição, ele te dá vida, ele te traz vida, porque ele é a vida, aleluia, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós encontramos tudo nesta água, um caminho, aleluia, até chegar à sua presença, a verdade que liberta o homem e traz o conhecimento de Deus, aleluia, e a vida que nós precisamos, aleluia. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no teu coração, guarde essa palavra no teu coração e coloque ela em prática, amém? Beba dessas águas. Ezequiel não pôde entrar mais fundo, mas essas águas estão disponíveis para você. Não perca a tua oportunidade, você só tem uma vida. É mentira, não existe reencarnação, várias vidas. Você só tem uma. A Bíblia diz, ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Pegue essa vida que você tem e mergulhe nesse rio. Não há nada melhor, não há nada mais lindo, não há nada mais importante, não há nada mais poderoso, mais transformador. Não há nada. Não há nada que se compare. Eu vou parar aqui, porque eu vou muito longe, e nós já estamos aqui em 1h06 de live. Obrigado por você que esteve conosco até agora. Nos ajude, compartilhe essa live. Agora, nesse momento, você pode compartilhar e ela vai seguir, aleluia, falando com vidas, falando com pessoas. Você quer que essa água chegue em outros corações, em outras vidas? Nos ajude a levar essa palavra mais adiante. É esse o nosso objetivo. É verdade. Não é tornar meu nome, o nome do pastor Diego conhecido, a nossa cara conhecida. Não vai servir de nada. Um dia tudo vai passar, mas o nome dele vai ser eterno. Glória a Deus. Aleluia. O nome dele é eterno, aleluia. E as vidas que um dia estarão na sua presença, só isso que vai importar. Nada mais. Tudo dessa vida vai passar. Aleluia. Glória. Pastor Diego, para ti aqui, Deus abençoe, pastor Diego. Tua vida, querido. Glória a Deus. Meus irmãos, agradecendo o nosso evangelista Fabiano Soares, que está lá na Califórnia, cedeu o tempo dele para estar junto com a gente nessa live. A você que compartilhou, você que curtiu, você que esteve junto conosco, que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima oportunidade da live dos amigos. Assim nós encerramos esta transmissão. Acompanhe no canal do Fabiano Soares, depois no YouTube. Você também pode acompanhar esta mensagem em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês. Assim a gente encerra mais uma vez nessa noite. Tchau, pessoal.